Gosto muito. Benção. Vamos entrar agora com a Monique. Glória a Deus, que pulou. Benção, amigo de Deus, amigo de Deus. Fala, minha amiga linda. Paz do Senhor Jesus. Tânia. Glória a Deus. Gente, confirma para mim se vocês estão ouvindo a Monique, estão vendo a imagem dela. Né? A gente fica nesse tempinho aí na expectativa se a gente consegue ver e ouvir. Tá linda, minha amiga. Te amo em Jesus. Beijo, Monique. Muito bom estar aqui hoje, nessa manhã, a convite da Tia Tânia para participar desse congresso maravilhoso. Congresso Amamos Ministério Infantil. Estive no congresso presencial e agora estou oportunidade de estar no congresso online. E é bênção da mesma maneira, né? Tanto para mim quanto para todos que estarão participando. Estou muito feliz mesmo pelo convite. Tia Tânia é minha amiga, irmã em Cristo. E vai ser uma bênção participar desse momento e durante todo o dia com vocês. Amém. Vocês estão ouvindo bem? Monique, estão falando que o seu áudio está um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar. Falaram que estão ouvindo, mas está um pouquinho baixo. Tá bom. Deixa eu aumentar aqui. Tá. Tem gente que diz que está tudo ótimo, mas outros estão. Tem várias pessoas falando que está um pouquinho baixo. Vê agora, gente. Retorna pra gente, por favor. Vê agora, pessoal. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Sejam bem-vindos ao Congresso Amamos Ministério Infantil. E vamos aqui iniciar a nossa primeira palestra, né, Tia Tânia? Devocional Infantil. Vai ser top. Ó, tem bastante gente agora que já falou que tá ouvindo melhor, tá? Vou deixar com você. Tô muito, muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu creio que vai ser, sim, bênção para as nossas vidas. Te amo, minha amiga. Gente, a Monique é da turminha do Esquadrão. Depois eu conto para vocês o que é o Esquadrão. Vem a Monique e a Dani. E em breve a gente vai fazer um congresso missionário, né, Monique? Para ajudar a nossa amiga Maurícia, que está indo lá para Guiné. Não é isso, Monique? Amém. Fiquem ligadinhos aí que a gente vem com o congresso missionário do Esquadrão. Fica com Deus, Monique. Vai ser bênção. Obrigada, amiga. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Estou muito feliz pela presença de todos vocês aqui nesse congresso da minha vida, que foi organizado assim, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui, né, palestrando sobre esse tema, devocional infantil, um tema que eu amo de paixão, um tema que eu vivo na minha casa. Então, para mim, é muita alegria falar sobre isso, porque esse momento devocional, né, infantil, não só infantil, mas nosso também, é muito importante para a nossa vida, né, para a nossa caminhada cristã, para o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria de começar com vocês falando sobre o que é o devocional, né? O que significa devocional? Muitas pessoas talvez não saibam o significado dessa palavra. Devocional, quando a gente procura no dicionário, é a demonstração de devoção e admiração por algo ou alguma coisa. Devocional é o período de tempo que a pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, momentos de gratidão, leituras, discussões, reflexões sobre as passagens bíblicas. Alguns cristãos, né, irmãos, reservam horas ou alguns minutos do dia para se dedicar, né, a esse momento a Deus. E com as crianças não é diferente. Nós precisamos envolver as nossas crianças, tanto da igreja, né, quanto os nossos filhos, você que é pai, que é mãe que está assistindo, a terem esse momento devocional. Porém, esse momento devocional, ele é mais voltado para as crianças que já receberam Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque as crianças, né, quando elas fazem um devocional conscientemente, elas têm que saber o que é um devocional, né? Para que elas estão fazendo esse tempo devocional, a quem elas estão demonstrando devoção e admiração, que é a Deus. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o devocional infantil e sobre o culto no lar, porque está ligado, né, uma coisa à outra, certo? Então, as crianças de 7 a 12 anos de idade, né, eu, por exemplo, eu sou mãe de um menino de 7 e sou mãe de um menino de 10 anos, vai fazer 11. Então, eles estão acostumados, né, desde cedo
a participarem do culto no lar, né? O vulgo culto doméstico. E o meu filho mais velho já tem mais ou menos uns 2 anos, uns 3 anos, que ele já faz o devocional sozinho. Ele faz o tempo, ele tem o tempo dele com Deus e ele também participa do culto no lar, com o irmão, comigo, com o pai. Isso é muito importante, tá? E eu falo isso para vocês como mãe, porque o meu filho, né, os meus 2 filhos já receberam Jesus como Salvador das suas vidas, glória a Deus por isso. E o meu filho, ele tem essa iniciativa de ter esse momento com Deus. Por quê? Porque foi instruído tanto na igreja quanto por mim, né, pelo pai. Então, ele já tem essa consciência, né, de ter aquele momento com Deus. Seja ao acordar, aqui em casa, por exemplo, o horário que funciona melhor é o horário da noite, né, que a gente faz antes de dormir. Então, cada casa vai ter uma rotina, né, vai ter um hábito diferente. Isso é normal, tá? Isso varia de família para família. Talvez para você seja melhor fazer o devocional quando você acorda. Para outras pessoas, no tempo vago, durante o dia. E para outros, antes de dormir. Então, as crianças de 7 a 12 anos, elas precisam ser estimuladas a terem esse tempo com Deus. A terem esse tempo separado, só ela e Deus. E ela precisa fazer isso num ambiente tranquilo. A nossa casa, né, ela deve ser um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar onde nós entramos e encontramos paz. Mas a criança, mesmo assim, ela precisa, por exemplo, fazer esse tempo devocional no quarto dela. Ela sozinha, as crianças de 7 a 12 anos, tá? Esse momento sozinho, esse momento onde ela vai ter com ela a Bíblia, né, a palavra de Deus, onde ela pode ter com ela um devocional, por exemplo, aqui na minha casa, no momento, como ele já tem 7 e o outro 10, nós estamos usando o devocional da PEC, que eu comprei já faz um tempo. Vem 12 livretos e cada livreto desse dura 2 meses. Então, é um devocional para 2 anos. Inclusive, eles disponibilizaram o primeiro livro em PDF gratuitamente. Tem um devocional Pão Diário, vocês podem estar comprando também. E tem vários devocionais sendo compartilhados nos grupos do WhatsApp. Então, você tem aí nesse momento, principalmente nesse momento de reclusão, de isolamento que nós estamos vivendo, muitos devocionais à disposição. E aproveitando, né, esse momento de reclusão, esse momento de isolamento, eu percebo que muitas famílias estão retornando o hábito de fazer o culto no lar. Outras famílias perceberam a necessidade de começar, porque a igreja não está aberta, né? Algumas estão abrindo agora, estão retomando agora as suas atividades religiosas. Mas muitas igrejas ainda não voltaram. A minha, por exemplo, ainda não voltou e nem tem previsão de quando as crianças voltarão a frequentar. Nós estamos aguardando, né, o decreto da prefeitura. Então, isso faz com que muitos pais, né, estejam iniciando o hábito de fazer o tempo devocional na sua casa. Ou o tempo devocional em si, e quando eu falo tempo devocional, é aquele momento você a sós com Deus, o pai, a mãe, os filhos, cada um ali naquele tempo a sós com Deus, ou até mesmo o culto no lar, o culto doméstico, que para mim é algo assim que não deve deixar de ser feito, tem que fazer pelo menos uma vez na semana ou 2 vezes na semana, ou quantas vezes você quiser. Quanto mais você fizer, melhor, tá? Mas muitas pessoas falam que às vezes não tem tempo, né? A correria do dia a dia, a gente entende, porque cada família tem um ritmo, né? E Deus entende, né? Deus, ele sabe das nossas limitações. Então, não fique se sentindo culpado por fazer uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Se sinta culpado por não fazer. Nós precisamos iniciar, né, esse hábito, e não só iniciar, mas manter uma constância nesse hábito. Então, quando você começar, mantém, não pare, né? Porque uma hora esse tempo de isolamento vai acabar
e vai ser necessário que você dê continuidade a esse culto no lar que você iniciou e também a esse tempo devocional, tanto da sua parte quanto da parte dos seus filhos. Então, o Ministério Infantil, nesse momento de reclusão, ele tem um papel muito importante, não só nesse momento de reclusão, mas também fora desse momento de reclusão. Por quê? O Ministério Infantil é que desperta nas famílias, muitas das vezes, a importância, né, desse tempo devocional, desse momento do culto doméstico. Então, o Ministério Infantil ele tem que mostrar como funciona, os materiais, as ideias, dar o suporte sempre que necessário. Agora nós estamos nesse tempo de isolamento, então talvez, né, alguns ministérios não estejam conseguindo levar, né, materiais, dar o suporte necessário presencialmente, devido a esse momento que nós estamos vivendo. Mas você pode mandar devocionais pelo WhatsApp, você pode explicar aos pais como que funciona o culto doméstico, vou falar sobre isso aqui. Então, existem várias formas, né, meios de você estar dando um suporte a essas famílias e conscientizando da importância de se realizar um culto doméstico. Muitas crianças não estão tendo nenhum suporte da igreja, né? Não está havendo nenhuma atividade, nenhum vídeo, nenhum culto, nada, aula bíblica dominical, nada. Então, os pais, né, eles acabam tendo, nesse momento de reclusão, mais responsabilidade ainda. Responsabilidade essa que foi dada ao Senhor, está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo de 4 a 9. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu gosto muito desse versículo no 5, porque fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. O pai e a mãe que ama o nosso Senhor, nosso Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, do teu poder, esse pai e essa mãe, por tanto amor ao Senhor, ele vai ensinar as maravilhas de Deus para os teus filhos. Ele vai dar importância à realização dos cultos domésticos, à realização do tempo devocional dos seus filhos. Porque isso parte do nosso amor a Deus, da nossa admiração a Deus, da nossa adoração ao Senhor, no nosso entendimento de quem é Deus e de tudo que Deus representa na nossa vida, ao nosso pertencimento no reino de Deus. Então, isso é muito importante. E aqui na palavra de Deus nos diz que nós precisamos ensinar a palavra aos nossos filhos em todos os nossos movimentos, ao deitar, ao levantar, ao andar, e por aí vai, irmão. Então, se você não consegue, né, separar nem um dia sequer para que você possa realizar um culto no lar, né, ou estimular os teus filhos a terem um tempo devocional, nós precisamos parar para refletir. Será que nós amamos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, poder? Será mesmo? Ou nós estamos enganando a nós mesmos, né? Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. E não é responsabilidade da igreja somente. A casa, né, o lar, ela é uma extensão da igreja. É uma continuidade da igreja. Então, não é só a igreja que ensina. A casa, o lar, os pais precisam, né, estimular esse momento, envolver os teus filhos nesse momento devocional, seja em conjunto, através do culto no lar, ou seja, individualmente. Amém? Voltando aqui, o tempo devocional das crianças de 7 a 12 anos varia entre 10 a 15 minutos. Esse material que eu estou usando com os meus filhos é um material que tem um versículo, que tem o texto e tem uma atividade embaixo. Muitos devocionais que têm essa pergunta embaixo para as crianças responderem são devocionais
voltado para as crianças acima de 7 anos, 8 anos de idade. Porque as crianças já precisam saber a ler e escrever. E como você pode estimular as crianças da sua igreja, agora nesse tempo de isolamento, a fazer o devocional? Em primeiro lugar, eu aconselho você a conversar com os pais sobre a importância desse momento devocional infantil, sobre os ganhos, benefícios desse momento devocional infantil. Converse com os pais, mostre uma proposta previamente aprovada pelo seu pastor, né, que é o seu líder. Mostra, né, a proposta, envia o material, como eu falei aqui, tem vários devocionais via WhatsApp. Vocês podem também, tem devocionais gratuitos em PDF para você baixar. Encaminha para os pais, porque muitos pais não sabem nem onde conseguir esse material, como usar esse material. Tem pais que não estão acostumados com a palavra devocional, para eles é algo estranho. Então você, líder do Ministério Infantil, tia do Ministério Infantil, precisa orientar os pais da sua igreja como realizar com seus filhos, né? Ou como orientar os seus filhos a fazerem esse tempo devocional infantil. Então, entre em contato com os pais, mostra como funciona, dê todo o suporte necessário, dê os materiais, ensina como deve ser feito, como eles devem conversar com seus filhos, como deve ser feito. Então, você pode, né, se tiver um bom número de crianças na sua igreja, criar um grupo no WhatsApp só para as crianças da sua igreja. Monique, mas muitas crianças não têm celular. Não tem problema. Você já conversou com os pais. Use o próprio aparelho dos pais, o número dos pais, para que você possa estar adicionando nesse grupo. E marca, né, um dia e um horário da semana para que as crianças estejam com você ali online através desse grupo do WhatsApp. Outra opção também é chamada de vídeo, onde você poderá estar fazendo devocional com a criança ou junto com toda a família. Isso, irmão, é para você orientar, para você ajudar. É importante vocês também conversarem com as crianças, porque muitos pais não conversam, muitos pais não orientam, não ajudam as crianças. Então é importante que vocês tenham esse contato ou por ligação ou por mensagem com as crianças da sua igreja. Peça que eles gravem vídeos lendo o texto devocional, ou então coloca, nessa semana vai ser o Pedro, semana que vem vai ser a Maria, na outra semana, para participar, para que você possa ter certeza de que eles estão envolvidos nesse momento devocional e para que eles vejam quão importante é para a vida espiritual deles. Então, são ideias, estratégias para estar envolvendo as crianças nesse momento devocional. Eles podem mandar foto deles fazendo esse momento devocional para você. E quando eles colocam, por exemplo, no grupo do WhatsApp, eles acabam estimulando outras crianças a participarem também desse momento devocional. Eu fiz isso na minha igreja, eu comprei um kit devocional e eu emprestei, na época que era presencial, emprestei um livreto para cada criança da minha igreja. Deixei com eles durante um mês. E durante esse tempo, no culto infantil, eles compartilhavam experiências, né, davam testemunho desse momento devocional que eles tinham. E foi uma bênção, foi algo assim maravilhoso. E eles tiveram, né, eu orientei que eles tivessem um caderninho, nesse caderno fosse um caderno de oração. Nesse caderno também eles colocassem as respostas, né, as reflexões sobre o texto que eles haviam lido. E foi algo assim tremendo, deu muito certo. Nesse tempo agora do isolamento, eu voltei a estar orientando as crianças, a estar estimulando as crianças e também os pais em relação a esse momento devocional. E tem sido uma bênção. Cabe a nós, irmãos, fazer a nossa parte, né? Estar orientando, estar aconselhando e esperar que os pais façam também a parte deles. E as crianças, né, quando elas começam a praticar esse momento devocional, né, esse tempo com Deus, elas começam a crescer espiritualmente de tal forma que você percebe mudanças, muitas das vezes, no comportamento dela, na forma dela falar, de agir, né? Tem pais que falam assim, que coisa linda, eu peguei
o meu filho, né, ali orando, falando com Deus, sozinho no quarto dele. Que lindo! Aí manda foto, tira foto e manda. Isso é muito bom. E isso é algo assim precioso, porque mostra o crescimento espiritual daquela criança e a vontade dela de ter intimidade com Deus. Como a música que foi cantada aqui logo no início, Deus é meu amigo, eu sou amigo de Deus. É isso. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós sentimos prazer em ter esse tempo devocional, em ter esse momento precioso com o nosso Pai. E isso é maravilhoso demais. Quando você ver as crianças fazendo isso, ou ter o retorno dos pais da sua igreja sobre esse devocional infantil, você vai perceber como é precioso investir tempo, dar todo o suporte, a atenção a essas crianças. As crianças de 7 a 12 anos, ela tem um tempo devocional de 10 a 15 minutos. E como que funciona esse devocional? Ela faz uma oração inicial, ela vai ler um texto bíblico, ou muitas das vezes tem devocionais que tem só o versículo e uma reflexão em cima daquele versículo, um texto já pronto. Ela vai ler, aí tem uma pergunta para ela responder e tem uma oração para ela fazer. Então oração, texto bíblico, reflexão, oração final. Tem pessoas que acham que o devocional é de 1 hora, é 30 minutos, por isso que não faz. Não, 1 hora é muito tempo para um devocional. Devocional é curto, principalmente com criança. 10, 15 minutos no máximo. No máximo. Até porque a oração da criança é breve, a reflexão da criança é breve, ela responde de forma objetiva. Então, é um período curto. Isso quando ela faz sozinha. Tá? Estou falando aqui do devocional da criança sozinha de 7 a 12 anos de idade. A criança leu o texto, ela não entendeu, te pediu ajuda, pai e mãe. Cabe a você ajudar o seu filho, ler aquele texto, faz a discussão, a reflexão juntos sobre aquele texto. Por isso que é muito importante também os pais conhecerem o material devocional dos seus filhos, se preparar, né, para qualquer dúvida que venha a surgir, para que eles possam estar preparados para orientar os seus filhos com base na palavra de Deus. Então, esse momento é só por 4 coisas: oração inicial, leitura da passagem bíblica, reflexão e oração final. 10 a 15 minutos é um tempo suficiente. Criança de 7 a 12 anos. Abaixo de 7 anos, principalmente crianças de 3 anos, 4 anos, 2 anos, né? 5 anos, 6 anos, o tempo é mais curto. É no máximo 10 minutos. Crianças de 2 anos, 3, 4 anos, é uns 5 minutos de devocional só. Monique, só isso? Só isso. Porque quanto menor a criança, menor o tempo que ela tem, né, para prestar atenção, para estar ali concentrada no que está sendo falado, contado. Então, é algo muito breve. E como que você vai fazer esse devocional com seus filhos pequenos? Você vai fazer de forma criativa, bem lúdica. Você vai usar recursos, algumas imagens ou um vídeo, né? Você vai ter que investir, pai e mãe, para que os seus filhos aprendam de uma maneira mais criativa, dinâmica, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o plano perfeito de Deus, a criação. Criação é um tema maravilhoso para se fazer devocional com as crianças. Então, invista nesse tempo devocional com seus filhos. E a mesma coisa, a oração inicial, a leitura de um texto bíblico, fala rapidamente sobre aquele texto, oração final e acabou. Esse é o devocional, é o roteiro de um devocional. Então, se o seu filho tem menos de 7 anos de idade, faça o devocional junto com eles. Não deixe eles fazerem sozinhos. E é muito importante vocês realizarem também, em conjunto, né, com o devocional, o culto doméstico, o culto no lar. Por que é importante? Porque o devocional infantil,
A criança, quando ela já sabe ler e escrever, ela pode fazer sozinha. Se você quiser fazer junto, também pode. Mas é importante que algumas vezes ela faça sozinha para que ela comece a ter essa prática do tempo dela com Deus, que todos nós precisamos ter. Mas o culto doméstico, né, o culto no lar, ele envolve toda a família. Então, tem famílias que são formadas por pai, mãe, filho, filha, bebê, avó, que mora junto, avô, ou tia, tio. E cada um faz o seu devocional, o tempo com Deus. Mas chega um momento que é importante que toda a família se reúna, que toda a família esteja ali junta, adorando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, participando, né, daquele momento ali de comunhão junto. Isso é muito importante. Isso é precioso demais. E tem benefícios, né, nesse culto no lar, que é diferente de um culto na igreja. Até mesmo porque é algo informal, né? Você e a tua família. Não há formalidade, tá? E como então fazer o culto no lar, o culto doméstico? Você vai escolher um dia da semana, gente, pelo menos um dia da semana. O ideal seria que fosse feito mais vezes, mas faça pelo menos um dia. Culto no lar, culto doméstico, também é algo de pouquíssimo tempo. 10, 15 minutos, podendo chegar a 20, 30 minutos. Mas não tem problema. Separa um tempo para isso. Eu tenho certeza que você consegue. Ainda mais nesse momento que nós estamos em isolamento, nós estamos tendo tempo de sobra para fazer muitas coisas. A não ser quem tenha filho pequeno, que eu sei que é difícil. Mas há um tempo para isso. Comece a criar esse hábito agora. Se você não tinha esse hábito, comece agora. Comece agora a fazer isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, como que a gente faz o culto no lar, né? Esse tempo, digamos assim, devocional em família. Todos juntos, todos reunidos. Você vai escolher um dia da semana. 1, 2, 3, 4, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Segunda a segunda. Vai ficar a seu critério, você vai escolher. Mas pelo menos um dia você precisa escolher. Acha aí na sua agenda um dia, cancela alguma coisa, dê prioridade ao culto doméstico. E você vai escolher um horário. Esse horário ele precisa ser respeitado. Se você escolher um dia e você escolher um horário, esse horário ele precisa estar bom para todas as pessoas da sua família. Do seu filho mais novo até a mãe, o pai, a avó, o avô, os irmãos, os primos. Para todos aqueles que compõem a família daquela casa, o horário precisa estar bom. Porque se o horário não estiver bom, um ou outro não vai participar. E não é essa a intenção. A intenção é que todos participem juntos desse momento. Então, escolha um dia e escolha um horário. E toda semana você vai fazer naquele dia e naquele horário. Desliga o seu celular, desliga a televisão, desliga o computador. Se for necessário, fecha a casa para não vir barulho de fora. Fica off, mas conectado com Deus. Então, você vai precisar preparar o ambiente, sim, para esse momento de adoração, para esse momento de culto ao Senhor. Tem criança pequena e tem filho grande. Como eu faço, Monique? Tem duas opções. Você faz o culto com os dois e aí você adapta para que alcance a criança pequena no momento do culto. Em outro momento do culto, o seu filho mais velho. Ou você faz um momento só com a criança menor e um outro momento com a criança maior. É importante você fazer isso também, porque você vai alcançar melhor. Eles vão entender melhor a proposta, né, do que está sendo feita. Porém, eles precisam também, principalmente o filho mais velho, compreender que esse momento ali em família é muito importante e é necessário, pelo menos uma vez na semana. Então, você pode fazer o culto doméstico uma vez na semana e nos demais dias você dá atenção diária ou outro dia da semana
ao seu filho mais novo, né, o bebê, e ao seu filho mais velho. Então, é muito importante você ter essa percepção e pedir a Deus muita sabedoria para que você, pai e mãe, possa estar orientando os seus filhos de diferentes idades. Mas não deixe de fazer o culto doméstico, né, o culto no lar, com todos estando presentes, certo? Então, escolha um dia, escolha um horário. E mantenha esse dia e horário todas as semanas, até que isso se torne um hábito. Já foi estudado que tudo aquilo que nós começamos a fazer, sempre com a mesma rotina, né? Dentro de um mês, 40 dias, aquilo já se torna um hábito. Então, eu desafio você que está assistindo a começar essa rotina de adoração, de comunhão, de leitura da palavra na sua casa e manter essa constância, manter essa rotina. E como que deve ser esse momento, né, do culto doméstico, esse momento devocional em família? Ele deve ser criativo. Como assim criativo? Vou ter que fazer recursos visuais? Não, só se você quiser. Criativo que eu falo é no momento da oração, vamos orar por missões, vamos fazer, quem tem pedido de oração, você pode cortar papéis, diferentes cores, e cada cor tem um motivo de oração e você distribui para a sua família, e cada um vai ter que orar por aquele pedido de oração. Você pode, né, no momento da palavra, usar, como eu falei aqui, um vídeo, usar imagens. Você pode usar recursos. Você que é pai ou mãe, é tio do Ministério Infantil, tem recursos na sua casa? Use esses recursos. Mude, né? Seja criativo nesse momento do culto doméstico, porque a criatividade, ela atiça a curiosidade, ela prende a atenção dos seus filhos. E isso é muito importante, porque às vezes tiveram um dia cansativo, às vezes vocês voltaram de viagem, enfim, tantas outras coisas. As crianças, nesse momento de reclusão, algumas estão tendo horas de estudo diariamente. E aí você chega à noite para fazer o culto doméstico, elas estão cansadas, não querem mais participar, falam que não querem orar, que não querem ouvir nada. Já aconteceu isso com você, comigo já. E nós precisamos ser criativos para que as crianças prestem atenção na gente também. Esses dias eu fiz o devocional em família, né? Esse momento do culto no lar. Nós fizemos, ao invés de usar um texto bíblico, nós fizemos em cima de uma música. E através dessa música, a explicação dessa música, que nós fomos para os textos bíblicos. Foi algo assim maravilhoso, uma experiência assim, que eu não sei nem descrever para vocês, porque através dessa música, o meu marido, na sua explicação, ele foi lá para o Antigo Testamento, lá do início, lá de Gênesis, e ele veio contando, veio explicando, até chegar no ponto central que ele queria, que era Jesus Cristo, né? Que falava ali na música. E isso foi muito legal. Foi algo assim criativo, diferente que nós fizemos e que você também pode fazer. É mudar de vez em quando, né? Os recursos, a forma como você faz. É preciso ser consistente. É preciso ser bíblico. Não existe culto, né? O momento ali de adoração a Deus sem Bíblia. E quando eu falo Bíblia, principalmente você que é pai e mãe de crianças, use Bíblia, ó, de papel. Não dê prioridade às Bíblias de celular, no celular. Se você não está achando ali na hora, se você não tem, tudo bem. Mas a criança, ela precisa ter um contato, ela precisa manusear a palavra de Deus, ela precisa tocar, né? Ela precisa ver, ela precisa ler a palavra do Senhor. Então, não existe esse momento devocional, esse momento do culto doméstico sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve estar no centro. Ela é o principal recurso que você vai usar. E toda a criatividade que você vir a usar deve estar relacionada à palavra de Deus.
o texto bíblico, né, que você vai ler, deve estar compreensível à faixa etária da criança. Então, tem Bíblias que têm versões mais fáceis. Dê prioridade a essas versões. Não use versões difíceis. Você pode pegar a Bíblia e, de repente, escolher lá uma passagem e você lê palavras super difíceis. E depois você não explica nada e quer que seus filhos entendam aquilo que você leu. Eles não vão entender. E isso faz, meus irmãos, com que eles percam o interesse de participar desse momento tão bom, tão importante, que é o culto, esse tempo devocional. Deve ser breve, em torno de 10 a 15 minutos, como eu falei, para as crianças de 7 a 12 anos. Para crianças abaixo de 6 anos, deve ser no máximo 10 minutos, mas coloque 5 minutos, que é o ideal. A não ser que a criança se envolva, né, goste muito, ela queira participar. Algo muito importante que eu não falei para vocês é quando você faz um momento devocional com as crianças abaixo de 6 anos de idade, prepare uma atividade para ela fazer em relação àquela passagem bíblica que foi lida, né, que foi explicada, contada para ela. Prepare uma atividade, tem impressora em casa, então no Google você encontra muitas, mas tenha cuidado com isso. Mas prepare algo, então encomenda, né, peça pelo site cristão, tem vários materiais em sites cristãos, revistas, né, de desenhar, de pintar, enfim. Várias atividades que você pode estar adquirindo para usar com os seus filhos menores nesse tempo. Deve ser prático. Não complique esse momento. Pelo contrário, facilite, faça algo simples. O tempo devocional é algo simples. Esse momento em família é algo simples. Você não precisa fazer decoração, fazer várias coisas. Não. É algo simples, prático, para que todos possam fazer. Dê prioridade a esse momento, já falei sobre isso aqui, é prioridade. Na palavra de Deus, no Deuteronômio, fala sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, poder, e as intimarás a teus filhos. Então, é através desse amor, desse reconhecimento, dessa admiração, desse entendimento sobre quem é o nosso Deus, é que nós vamos dar prioridade ao devocional infantil, a esse momento também em família através do culto doméstico. Tenha equilíbrio, né, nesse momento. Por quê? Quando eu falo equilíbrio, irmãos, é porque o momento devocional ele não deve ser obrigatório. O momento do culto doméstico você pode colocar até como obrigatório. Mas tenha muito cuidado com isso, principalmente quando você faz todos os dias. Às vezes as crianças elas não estão afim, ou elas não estão bem, ou elas não querem, estão cansadas. E os pais, né, às vezes insistem em fazer. O filho fala que não quer orar, o pai e a mãe insistem que o filho ore. Não quer ler, não quer participar, o pai e a mãe insistem que participe. Cuidado com essa insistência. Cuidado com essa cobrança, porque é algo que vem do nosso coração. O devocional ele tem que partir do nosso coração, do nosso amor a Deus. Pode ser que seu filho no início ele precise de um empurrãozinho para ele começar esse devocional. Ele precisa que você fique ao lado dele. Eu tive que fazer isso na minha casa, para que ele desse continuidade, houvesse uma constância nesse momento devocional. Mas quando não estiver afim, principalmente de orar. Eu não quero orar hoje. Eu não estou bem, eu não quero orar. Respeite também isso. A não ser que isso, né, seja algo contínuo. Não quer orar? Nunca. Aí você precisa conversar com o seu filho sobre o que é oração, por que nós oramos, a importância da oração, a importância desse momento a sós com Deus, desse tempo, né, tranquilo com Deus. Você precisa conversar com muito amor, aconselhando com base na palavra de Deus, mas não obrigue, não imponha, porque quando nós começamos a impor, a obrigar, as crianças começam a perder o prazer por esse momento devocional.
e vira uma obrigação. E não é essa a intenção, não é uma obrigação. É algo que é prazeroso, é algo que nós temos vontade de fazer. Então, que você, pai e mãe, oriente o seu filho, né? Mostre a ele, ensine a ele como que é esse momento e ajude a ele a desenvolver esse amor, esse apreço por esse momento. É preciso ser informal, como eu já falei aqui, não há formalidade, é diferente demais do culto da igreja, até porque é menos tempo, é em família, há momentos de reflexão, de discussão, então é um momento informal, onde vocês ficam mais à vontade na adoração e comunhão com Deus. E estimule a participação de todos da família. Então, um filho, né? Se você tem mais de um filho, eu tenho 2. Um filho, quando eu faço, eu peço para orar, ou então ou eu e meu marido oramos. O outro lê a passagem bíblica. Todos nós fazemos a reflexão juntos. O outro faz uma oração final. E às vezes nós temos mais de um tipo de oração, então nós dividimos. Ou então todos fazem a oração final. Todos fazem a oração. Isso é envolver a família. Outra coisa legal é quando vocês estiverem lendo uma passagem bíblica, se for uma passagem com mais de 3, 4, 5 versículos, coloca cada um para ler um. Ó, você leu o versículo 1, eu leio o versículo 2, você leu o versículo 3, você leu o 4, e a gente repete. Faça isso para que todos possam participar, para que todos possam ter contato com a palavra. Mônica, mas eu tenho um filho que não sabe ler. Não tem problema. Mas abra a Bíblia, coloque ele ao seu lado e fala, vamos participar com a mamãe. Eu estou aqui. No livro de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 2. E aí você coloca assim. Benção, e o roteiro, eu já expliquei. Oi, linda. E o roteiro, eu já expliquei aqui, que é a oração inicial, a leitura do texto bíblico, a explicação, que é a reflexão, e a oração final. E é isso, irmãos, não tem mistério, né? É por meio de pais atentos e amorosos que os seus filhos vão desenvolvendo esse amor ao nosso Deus e esse amor a esse tempo a sós com Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês e que vocês sejam pais que estimulem esse momento devocional dos seus filhos e realizem o culto doméstico, que eu tenho certeza que você talvez não veja os frutos agora, mas você vai ver lá na frente, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Bênção, Monique! Glória a Deus! Conseguimos! A primeira foi! Bênção pura, amiga! Gente, ó, Esther Bonifácio já está aqui com a gente, esperando. Tudo pronto. A Marcita tem alguns avisos para vocês. Eu vou abrir a tela para ela dar os avisos. Depois a gente volta com a Esther. Monique, que Deus te abençoe grandemente, minha linda. Imensamente grata. Obrigada, amiga. Fala para a Dani se preparar e explicar o esquadrão. Ela vai falar de missões. E aí a gente fala da Maurícia. Consegue uma foto da Maurícia aí que a gente apresenta para todo mundo. Ela não tem como estar aqui, gente. É porque ela está num treinamento, não tem internet, não tem nada. Porque quando ela for para campo não vai ter. Né, Monique? E aí a gente fala, vai ser bênção. Obrigada, minha amiga. Com certeza. Ó, as tias vão ser muito mais do que tia. Elas vão colocar